Amado Pai Universal, agradecemos profundamente pela dádiva da vida e pela oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento que nos ofereces através do serviço aos nossos irmãos e irmãs. Somos gratos pelo amor e pela luz que nos guiam em nossa jornada. Pedimos discernimento e sabedoria ao nosso ajustador do pensamento, para que possamos compreender e seguir os teus desígnios com clareza e propósito. Também pedimos que o Espírito da Verdade ilumine as nossas mentes e os nossos corações, ajudando-nos a ser exemplos vivos da tua vontade. Que possamos refletir o teu amor, compaixão, misericórdia e justiça em todas as nossas ações, servindo aos outros com humildade e dedicação. Que as nossas vidas sejam um testemunho da tua bondade e uma inspiração para todos aqueles ao nosso redor. Amém. Amém. Legal, Sussu. Muito bem, pessoal. Então, aqui, hoje vamos começar... Nós já começamos a semana passada, né? Vocês se lembram que Jesus foi à festa dos tabernáculos ali com seus discípulos, né? E vamos continuar ali com os discursos dele ali no templo, nas primeiras palestras. É um momento importante da vida de Jesus, porque nessa volta para Jerusalém, Jesus estava como que enfrentando todos aqueles que podiam ser considerados como inimigos, uma vez que o pessoal do templo ali queria a cabeça dele, né? Então, foi um ato mesmo de coragem, e, na verdade, esse ato de coragem foi o que surpreendeu a toda a comunidade judaica ali, o pessoal do templo, que ficou espantado para ver como é que esse cara apareceu por aqui, né? Eles queriam pegá-lo, e aí pensaram, ó, deve ter um truque aí, né? Então, ficava todo mundo relutante em poder apreender a Jesus ou detê-lo, né? E, enquanto isso, no meio da confusão aí, Jesus aproveitou para ensinar, para ministrar a palavra dele para todas as pessoas ali no templo. Muito bem, nós estamos então no documento 162, no tópico 2. Quem vai nos ajudar aqui com a leitura? Posso ler? Pode você, Egli, que aí pode ir. Pode ir você. Então tá. Então, 2. A primeira palestra no templo. Na primeira tarde em que Jesus ensinou no templo, um grupo considerável sentou-se para ouvir as suas palavras, que descreviam a liberdade do novo evangelho. E havia júbilo naqueles que creram nas boas novas. Um ouvinte curioso, então, interrompeu para perguntar: Mestre, como é que tu podes citar as Escrituras e ensinar tão fluentemente ao povo, sendo que fui informado de que não aprendeste segundo os ensinamentos dos rabinos? Jesus respondeu: Nenhum homem ensinou-me as verdades que eu vos declaro. E esse ensinamento não é meu, e sim dele que me enviou. Se qualquer homem deseja realmente fazer a vontade do meu Pai, necessita com certeza de conhecer o meu ensinamento, seja ele vindo de Deus ou sejam palavras vindas de mim. Aquele que fala por si próprio busca a sua própria glória, mas quando eu falo as palavras do Pai, com isso eu busco a glória dele que me enviou. Antes de tentardes entrar na nova luz, entretanto,
Não devíeis antes seguir a luz que já tendes? Moisés vos deu a lei, mas quantos de vós tentais honestamente atender às exigências dele? Moisés, nessa lei, ordena-vos, dizendo: não matareis. E, apesar dessa ordem, alguns de vós buscai levar à morte ao filho do homem. Ao ouvir essas palavras, o povo começou a discutir entre si. Alguns disseram que ele estava louco, alguns que era um demônio. Outros disseram ser esse fato o profeta, ser esse de fato o profeta da Galileia, a quem escribas e fariseus há muito vinham tentando matar. Alguns disseram que as autoridades religiosas estavam com medo de molestá-lo. Outros achavam que ainda não tinha colocado as mãos nele porque haviam tornado-se crentes dele. Após um debate considerável, alguém na multidão deu um passo à frente e perguntou a Jesus: por que os dirigentes tentam matá-lo? E ele respondeu: os dirigentes buscam matar-me porque eles se ressentem do meu ensinamento sobre as boas novas do reino. Um evangelho que liberta os homens das tradições pesadas de uma religião formal de cerimônias que esses instrutores estão determinados a manter a qualquer custo. Eles circuncidam de acordo com a lei no dia do sábado, mas seriam capazes de matar-me, porque uma vez, no dia do sábado, eu libertei um homem da servidão da aflição. Eles me seguem no dia de sábado para espionar-me e matar-me-iam, porque em uma outra ocasião eu escolhi curar completamente a um homem acometido de dores no sábado. Eles buscam matar-me porque sabem muito bem que, se vós crerdes honestamente e se ousardes aceitar os meus ensinamentos, o sistema da religião tradicional deles ficará arruinado, destruído para sempre. E assim ficarão privados da autoridade sobre aquilo a que eles devotaram as suas vidas, já que eles se recusam firmemente a aceitar este evangelho novo e mais glorioso do reino de Deus. E agora eu faço um apelo a cada um: julgai não de acordo com as aparências exteriores, mas julgai, sim, segundo o verdadeiro espírito desses ensinamentos. Julgai com retidão. Então, um outro inquiridor disse: sim, mestre, nós buscamos o Messias, mas quando ele vier, sabemos que ele aparecerá em mistério. Nós sabemos de onde tu és. Tem estado entre os teus irmãos desde o começo. O libertador virá em poder para restaurar o trono do reino de Davi. Tu realmente reivindicas ser o Messias? E Jesus respondeu: vós pretendeis conhecer-me e saber de onde eu venho. Eu gostaria de que essas pretensões fossem verdadeiras, pois se de fato assim fosse, vós acharíeis vida abundante nesse conhecimento. Mas eu declaro que eu não vim a vós por minha própria causa. Eu vim enviado pelo Pai. E aquele que me enviou é verdadeiro e é fiel. Ao recusardes
ouvir-me, estais recusando receber aquele que me enviou. Se receberdes esse evangelho, chegareis a conhecer a ele que me enviou. Eu conheço o Pai, pois eu vim do Pai para declará-lo e revelá-lo a vós. Os agentes. Oi, Eri, vamos fazer uma pausa. Muito obrigado. Tudo bem, pessoal. Documento tentador. Isso aqui tem muita coisa para falar. Alguém quer ponderar alguma observação, algum questionamento, alguma surpresa no que Jesus está falando aqui? Algumas coisas, né, me chamam a atenção nesse texto aí. É que agora, na pregação da sua vida pública, e claro, aí já na condição de ter plena consciência da sua condição de ser o criador do nosso universo local, nosso Micael, Jesus não mais escondia ou não mais omitia o fato de que ele era o filho do Pai, o enviado do Pai. E ele falava isso abertamente a todas as pessoas, né? E claro, para muita gente isso realmente soava como uma blasfêmia, porque como assim esse cidadão aí está pensando o quê, né? Quem é filho do pai? A gente sabe que ele é filho do carpinteiro, veio ali de Nazaré, não sabemos de onde ele veio, né? Que méritos ele pode ter para ser o Messias? E eu não sei se mais para frente Jesus fala alguma coisa, mas essa pergunta de se ele era o Messias, ele não respondeu naquele momento ali, porque evidentemente o Messias que o povo judeu esperava era outro, né? O Messias que viria como um Salvador, né? Restabelecendo o trono de Davi, todo aquele negócio. A gente sabe que os judeus não imaginavam que o Messias poderia ser Deus, mas seria um super-homem ou um supranatural, e que teria uma descendência com Davi, restabeleceria o trono de Davi e toda aquela história. Então, quando Jesus começou a vida pública dele, ele sabia perfeitamente que o povo, ele não podia se declarar como Messias, embora ele, no entendimento dele e de acordo com os propósitos de vida dele, era assim um Messias redentor para toda a humanidade, trazendo a oportunidade de que todos os homens conhecessem a Deus e se dedicassem a fazer a vontade dele. Então, por esse meio, sim, ele vinha trazer a boa nova da salvação a todos os homens. Então, de fato, ele era um Messias, mas não era aquele Messias que o povo judeu estava esperando. E Jesus, muito claramente, sabia disso. Ele sabia que se ele se apresentasse como Messias, ele não poderia continuar pregando do jeito que ele pregava aquela mensagem que ele pregava. Ele teria que, talvez, entrar numa luta armada com os romanos, teria que depor os romanos, assumir o trono de Davi, enfim, tomar todas aquelas atitudes e medidas que o povo judeu esperava desse Messias que estava nas antigas escrituras, né? Então ele sabia que o discurso dele não ia combinar com essa pessoa que o pessoal estava esperando, né?
Ele tinha se decidido, então, de que ele não se apresentaria como o Messias. E isso trazia muita confusão na cabeça de todos esses judeus. A gente tem que lembrar lá que João veio como precursor de Jesus, anunciando a chegada do Messias, mas nem o próprio João sabia exatamente qual é que era o significado do Jesus Messias. Ele ficava todo confuso, porque os pais dele, João e o próprio Jesus, tinham falado para ele de um reino do céu que não combinava muito com as antigas escrituras, né? Então ele não sabia exatamente o que ele tinha que pregar. Então, João, de fato, cumpriu a vontade do Pai, porque ele destemidamente anunciou a chegada de Jesus, embora ele não compreendesse exatamente o significado de tudo isso. Mas ele não teve a oportunidade de, ele pessoalmente, João, descobrir o reino dos céus e entender essa mensagem de Jesus. Então, se ele, João, tinha tido essas dificuldades, imagina o povo judeu, né? Como é que era, né? Então, realmente, o aspecto positivo de toda essa expectativa era de que os judeus esperavam mesmo que se cumprissem as profecias e viesse alguém especial. E Jesus era especial. Evidentemente, não era o que eles estavam esperando, né? Então, daí, essas perguntas estranhas que o pessoal está fazendo para ele, essas afirmações, de que ele já era conhecido, não tinha como se fazer passar por um Messias, né? E aí a gente se lembra daquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? E tem tanta verdade nesse ditado, é um negócio impressionante. Santo de casa realmente não faz milagre. As pessoas dizem, esse cara eu conheço, eu sei quem ele é, sei o que ele é capaz de fazer, sei. Então fica difícil realmente. Vou parar de falar um pouquinho aqui para dar oportunidade aí para o Aélio se expressar. E diga lá, Aélio. Boa noite a todos. Na verdade, eu concordo com tudo que Henrique falou. Eu apenas quero contribuir dizendo o seguinte: já no primeiro texto, e é bom se destacar que tinha a questão religiosa e o Sinédrio perseguia Jesus pelos assuntos religiosos, porque a questão do Messias libertador, O em áudio está tese... baixo, Hélio. Então vou aumentar aqui. É porque eu estou com fone de ouvido, vou tirar. Eu estava dizendo o seguinte: a motivação do Sinédrio perseguir Jesus, conforme está no 2.1, não era necessariamente a mesma do poder romano que temia um Messias libertador. Então, o líder político incomodava o poder romano, que era o poder dominante. Enquanto a questão do reino do céu era um assunto que interessava diretamente ao sinédrio, aos sacerdotes, enfim. Então, isso está muito claro no primeiro texto. Quando Jesus se apresentou na sinagoga, eles queriam saber, efetivamente, que autoridade tinha Jesus, pelo que eu entendi, para falar com tanta fluência sobre as Escrituras Sagradas, se eles sabiam que Jesus não tinha sido treinado para ser um rabino, e ele falava com autoridade quem conhecia profundamente as Escrituras Sagradas, que era privilégio dos sacerdotes. A membresia, em geral, tinha um conhecimento superficial, e Jesus parecia conhecer muito. Não vou falar mais do que isso, apenas esse destaque.
a questão toda que incomodou todos esses agentes do Sinédrio tinha a ver com o reino de Deus, a capacidade que Jesus tinha de ensinar sobre as escrituras hebraicas. Obrigado. Hélio. Muito bem. Aquela parte que você destacou em azul ali, Henrique, ela é muito presente, muito atual, e ela mostra, na verdade, a dificuldade que a revelação vai ter pela frente, porque é, essa afirmação ela sustenta que a revelação ela não vai encontrar acolhida em nenhuma das vertentes religiosas que hoje existem aí, até porque à medida que isso ocorra, essas próprias religiões elas estariam, você destacou no azul, é isso aí, essas próprias religiões elas estariam aí se suicidando. Então, por conta disso, eu não consigo hoje imaginar alguma vertente religiosa e talvez a gente pudesse até imaginar que alguma denominação um pouco menor, que tem uma linha um pouco mais espiritualista, pudesse abraçar a causa do livre durante, mas é algo que vai, em sua maioria, de forma contrária, o que é defendido por várias doutrinas espiritualistas, e eu estou generalizando aqui, tá? Não estou falando de nenhuma nem outra em particular. Mas a gente observa, então, que as grandes vertentes religiosas, e o Aélio sempre nos lembra hoje de qual é o tamanho do universo cristão, qual é o tamanho do universo católico. A gente tem alguma noção também de qual é o tamanho do universo muçulmano. Então, hoje, o livro durante, ele não tem como encontrar acolhida frente a essas denominações todas, e encontrando, essas denominações deixariam de existir. Então, a gente observa aí qual é o desafio a ser enfrentado pela revelação, e, e também me chamou a atenção porque aquilo que é trazido ali a respeito de você continua, mesmo ciente de que a tua defesa, mesmo ciente de que a tua crença não se sustenta, você continua a defender a tua crença no sentido de que você, à medida que você tenha passado boa parte da tua vida defendendo aquilo, você não se sente à vontade para de hoje para amanhã deixar de acreditar. Só que isso é uma lição que se aplica não só às denominações religiosas, mas a tudo aquilo que sustenta as nossas crenças, né? Qualquer tipo de ideologia, ela é pautada nesse mesmo sustentáculo, e à medida que eu posso até ter dúvidas a respeito daquilo que eu defendo em várias áreas, mas à medida que eu esteja firmemente envolvido com aquela crença, há uma dificuldade muito grande para que eu abandone, porque eu tenho todo um legado construído ali dentro. Foi dessa forma que eu vi. Obrigado, Milton. Lilian, diga lá, depois eu vou comentar um pouquinho. Tá. Não, mesmo porque você é ameaçado dentro da tua religião. Se você começar a acreditar em outras coisas, vai para o inferno, né? E isso é uma coisa assim que você fica, puxa, mas será que eu posso? Quer dizer, tá amarrado. E eu fico pensando assim, hoje mesmo estava pensando, por que é que o cristianismo incluiu o Antigo Testamento como a Bíblia, né? Na Bíblia. Poderia ter ficado só com o Novo Testamento, até as cartas, tudo bem, mas o Antigo Testamento é uma coisa que Jesus falava tanto, né? Que tinha coisas ali, rituais e tal, tinha coisas válidas, lógico, Jesus até aprendeu, mas ele sabia, assim, o que era certo e o que estava errado dentro do Antigo Testamento, e ele até falou para os discípulos isso.
Não, ele falou para Natanael, se não me engano, só, né? Acho que ele só falou para Natanael, não falou para todo mundo. Mas certamente depois os discípulos todos souberam disso. Acredito que parece que essa Bíblia que nós temos, ela veio a partir do ano 300, né? Porque o Antigo Testamento, ele não deveria estar na Bíblia dos cristãos, mas não sei se vocês concordam com isso. Oi, Lília. Obrigado. Olha, de fato, o resultado do cristianismo foi a concepção, foi a ideia desenvolvida por Pedro e Paulo, principalmente, né? Eles queriam trazer a presença de Jesus, fazer, fazer conhecido a Jesus por todos os homens. Eles próprios estavam convencidos de que Jesus era o cara, de que ele era a pessoa que tinha que ser seguida, de que era impossível conhecer a Jesus e não se apaixonar por ele. E eles estavam bem apaixonados por Jesus, né? Eles viviam essa realidade de Jesus. O problema é que nesse afã de trazer o máximo possível de pessoas para conhecer a Jesus, eles acabaram fazendo um monte de concessões, trazendo um monte de coisas para dentro do cristianismo, que, na verdade, não tinha muito a ver com o cristianismo, né, com a religião de Jesus. É o caso, como você falou aí, do Antigo Testamento, né? É evidente que a Bíblia, nós já falamos disso outras vezes, a Bíblia tem o seu valor. A Bíblia, de uma maneira ou de outra, nos ajudou a sustentar muito da moralidade e das coisas que nosso povo, o povo da terra, acabou desenvolvendo. Então, o problema é que teve mesmo essa explosão, foi um sucesso absoluto quando começou, porque, de fato, a população do mundo tinha muitas dificuldades em estabelecer uma religião, em conhecer uma religião, a maioria deles não conhecia a Deus, não ouvia falar. Então, Jesus foi dado para aquela humanidade, para aquele povo naquele momento, e muita gente teve oportunidade de conhecer uma face de Deus, uma face de Jesus que a grande maioria dos mortais não conhecia. Então, isso teve um resultado bastante positivo. Por outro lado, tem a questão de que todas essas crenças que foram construídas em torno e em cima dessa religião acabaram, na verdade, criando âncoras, aprisionando os fiéis e trazendo muitas decepções, como a gente sabe que acontece hoje, né? Então, dá para a gente entender perfeitamente esse ciclo evolutivo e o que aconteceu, né? Ah, como a gente fala, a quinta revelação, o livro de Urântia, é a quinta revelação, não é a primeira, né? E cada vez que vem uma revelação, ela vem para nos explicar sobre o Pai, sobre Deus, esse negócio todo. Aí a gente vai lá e devagarinho vai modificando tudo aquilo, tentando ajustar aquilo que os reveladores nos trouxeram de acordo com as nossas crenças e com os nossos costumes, a nossa moralidade, etc., né?
e acaba comprometendo aquilo que os reveladores trouxeram. Mas eu pessoalmente considero isso um ciclo normal desse processo, né? Porque o fato da gente conhecer a revelação não nos coloca numa posição já de perfeccionados. Nós ainda estamos evoluindo, ainda estamos avançando. E, e por mais que a gente queira acreditar que a gente está fazendo certo, quando a gente olha para trás, olha o nosso passado, a gente vê que muitas ideias que a gente construiu na nossa vida, que se desfizeram como pó, naquele momento que nós tínhamos aquelas ideias, eram grande verdade na nossa vida. E depois, mais tarde, nós acabamos abrindo mão delas, né? O que faz sentido. Então, eu acho que isso daí é uma parte importante dessa, dessa situação que a gente vê Jesus vivendo ali. E a maioria desses homens, a maioria desses judeus, eles tinham uma convicção tão grande nas escrituras, nos profetas, naquela moralidade, naquele costume que foi desenvolvido por eles, e eles tinham aquilo como sendo a mais pura verdade. Então, para a maioria deles, era muito difícil ter que abrir mão dessa coisa que eles tinham criado dentro deles e que eles tinham desenvolvido ao longo de todos os anos. E Jesus tinha consciência disso, né? Isso não é um processo simples, a gente vê isso acontecendo hoje. Então, a gente vê os nossos irmãos cristãos, quantas crenças, quantas coisas a grande maioria da comunidade cristã está apegada, e o tamanho da dificuldade para a gente poder avançar um passinho que seja, para a gente aceitar que existe a possibilidade de uma outra verdade, ou de uma verdade melhorada, que não aquela com a qual nós estamos habituados, né? E esse é o desafio da humanidade, né? É encontrar essa abertura para fazer esse reconhecimento, né? E é por isso que a experiência religiosa pessoal é a única que pode fazer com que cada ser humano procure de fato a verdade, procure de fato conhecer ao Pai, procure se aproximar dele, né? Então, hoje nós somos muito próximos das religiões e a gente acha que a gente está próximo do Pai, mas quem experimentou o Pai dentro de si, dentro do seu coração, consegue compreender que diferença gigantesca nós temos com esse relacionamento pessoal que nós desenvolvemos com Deus e aquele relacionamento que eventualmente no passado nós desenvolvemos com a nossa religião. Então, a humanidade ainda vai levar um tempo para corrigir essas crenças e ajustar, faz parte do processo evolutivo. E pode ter certeza, o livro de Urântia não vai ser a última revelação, nós vamos ter que ter outras aí, né? Eu acho que faz parte desse processo evolutivo. Oi, Franklin. Então, eu estou de acordo com a Lilian, não? Porque realmente confundiu tudo essa introdução aí do misturar o Novo Testamento com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, evidentemente, tem um Deus dúbio, não um Deus ambivalente, um Deus que toma partido. É um Deus ciumento, é um Deus vingativo, é um Deus que não é Deus, mas parece Deus, não? Foi condicionado o povo judeu a acreditar nesse Deus. Agora, nessa época, agora depois, com o Novo Testamento, aí houve também uma politicagem muito grande, né? Porque essa Bíblia foi escrita, como a Lilian falou mesmo,
depois de 300 anos do nascimento de Jesus. Então, o que aconteceu? Nos confundiu tudo. Mas é assim mesmo, porque a verdade é uma questão evolutiva, não é parada. Então, a verdade na época de Jesus dependia da mentalidade desse povo judeu, do romano, de todo mundo que participou dessa aproximação com Jesus. Mas foi pouca gente, não muito, mas só assim como os apóstolos mesmos, eles se impressionaram muito com o que aconteceu com Jesus, inclusive principalmente com a ressurreição e em Pentecostés, quando o Espírito da Verdade é cedido para não só para os apóstolos, para todo mundo que começa a se aproximar de Jesus. Então, nós estamos dentro desse Espírito da Verdade mais dinâmico, como estamos falando hoje, não? No grupo aí, que o Espírito da Verdade não é uma questão estagnada. O Espírito da Verdade não pode ser inserido num livro, nem na Bíblia, nem no livro Durante. O livro Durante é lindo porque ele não tem partido nenhum. Ele fala as coisas e respeita, mas um respeito muito inteligente, não? É para não criar mais desavenças, mais confusão, mais polêmicas. Então, o livro Durante está aí, de uma maneira direta, mas ele não diz, olha, é aqui a verdade. Inclusive, já diz que depois de uns 1000 anos vai ter uma nova revelação. Isso é interessante, porque isso quer dizer que, olha, não fica acreditando nos que estamos falando aqui, por enquanto, para a sua inteligência, a inteligência humana, a mais avançada, digamos, a inteligência intelectual, mais do que espiritual, porque tem muita gente que intelectualmente compreende perfeitamente o livro Durante, mas não espiritualmente. Aí se confunde todo, a si mesmo, com essa mensagem muito inteligente e sincera, honesta do livro Durante. Então temos que considerar que a verdade é dinâmica, não é morta. Não é morta. Aqui, por exemplo, estamos na verdade. Todo mundo está aqui na verdade, mas neste instante. Depois eu vou conversar com uma pessoa brutal, uma pessoa delinquente, e já a verdade muda para o delinquente e também para mim, porque eu vou ter que me defender do delinquente. Não? Então, ela é dinâmica, a verdade. Não se pode eh, eh, ficar com a verdade num livro, num dogma, num estatuto, numa igreja em particular. Então, esta é que é a situação que realmente nós estamos. E então a religião agora fica naturalmente, ela vai evoluindo, simplesmente acreditando no Espírito da Verdade. O centro do Espírito da Verdade é Jesus, mas não físico, não é uma pessoa física, é um Espírito que está aí sempre, que nós queremos Ele, porque aqui eu estou querendo a verdade. Todo mundo aqui está querendo a verdade, ninguém está querendo mentir um para o outro. Estamos aqui num discernimento para que a verdade se mostre para cada um de nós, dependendo do estado, do nível de consciência de cada um, a gente vai compreendendo essa verdade. Mas uma das coisas que nos une precisamente é que Jesus Cristo, como pessoa que nos deu essa verdade, então, assim como os apóstolos acreditavam em Jesus, nós também acreditamos, confiamos nessa verdade, mas ele não está aqui para falar. Ele já fez parábola, já falou muita coisa que marcou a humanidade. Mas, como ele mesmo fala, não se pode estagnar a verdade. Não pode você pegar a verdade num livro, ainda que seja a Bíblia, que seja o livro Durante. Porque isso nos limita. Então, o momento é de qual é a igreja. A igreja somos nós. Nós somos uma igreja crística. Nós não somos católicos, não somos evangélicos, nós não somos budistas, nós somos crísticos. Então, as pessoas crísticas são as pessoas que estão com o Espírito da Verdade, não necessariamente o cristão, o budista, o muçulmano. Quem está com a verdade é crístico, não é cristão necessariamente. Bom, só isto que eu queria aqui agregar para poder discernir melhor esta questão de religião e de verdade, não? Porque senão nos confundimos todos.
Obrigado, Franklin. Eu só quero fazer uma observação aqui em relação ao comentário da Lilian e o seu sobre a Bíblia. O Novo Testamento, sim, os documentos do Novo Testamento começaram a surgir praticamente 300 anos depois da vinda de nosso 100 Micael anos. aqui, Jesus. 100 anos. É, pois é. João, É, 100 mas, antes. é, mas o Antigo Testamento já existia muito antes de Jesus chegar aqui. Boa parte do Antigo Testamento, a maior parte dele, já existia lá, veio com Abraão, Moisés, enfim, todas aquelas escrituras que foram feitas e que eram usadas pelos judeus e pelos rabinos naquela época. A inclusão das velhas escrituras, a adoção das velhas escrituras pelo cristianismo foi a tentativa de Paulo e Pedro de atrair os judeus para o cristianismo. Eles queriam converter os judeus para o cristianismo. Não, tá vendo? É que o livro de vocês está aqui, né? Esses documentos de vocês fazem parte, né? Então, essa foi uma das concessões que foi feita. Oi, Aélio, diga lá. Pois então, o assunto é muito empolgante, dá margem para conversarmos horas, horas mesmo. Mas eu vou voltar para o texto. Por favor, o tópico 9, parágrafo 9. Nós já lemos o 9. Eu não sei se nós já lemos. Acho que nós não lemos o 9 ainda. Ah, desculpe então, perdão. Então, vou aproveitar. Não lemos ainda? Nós paramos aqui no sexto, não, antes do sexto. Paramos bem no começo aqui. Enquanto vocês falavam, eu continuei lendo. Mas então vou aproveitar para voltar no assunto fora do texto. Primeiro, com relação à Bíblia. A Bíblia é um compêndio de escritos, de livros, é uma seleção de livros. Ela não nasceu como algo, como o livro de Urântia, por exemplo, bem diferente. Então a pergunta é: quem escolheu os livros que compuseram a primeira Bíblia? Essa primeira Bíblia ainda existe? Quem fez essa Bíblia? Bem, na verdade, eu vou começar a postar lá no Urântia School a história da Bíblia, a melhor versão da história da Bíblia. Mas assim eu vou fazer aqui um spoiler. O spoiler é que a versão que nós conhecemos hoje da Bíblia, seja a versão católica com 73 livros, ou a versão das demais igrejas cristãs com apenas 66, ela não nasceu desta forma. Ela sofreu várias alterações em relação aos livros do Novo Testamento, em relação aos livros do Velho Testamento. Ela não nasceu dividida em capítulos, dividida em versículos. Então, a bem da verdade, o que é importante dizer aqui, apenas e tão somente, é que foi a Igreja Católica, sob a inspiração de um imperador romano que percebeu que o império estava em decadência e ele precisava de um amálgama para poder reunir o império. E vai dizer que o império de então, mesmo decadente, cobria todo o mundo conhecido de então. Vale dizer que os primeiros cristãos, os apóstolos, os discípulos, Pedro, Paulo e esses que são citados, já tinham morrido já no primeiro século, o último deles, João. Então, se você avança para o quarto século, então vale dizer que efetivamente foram feitos por outras mãos, por outros. Então, o que existe hoje na arqueologia relacionado a esses escritos que compuseram a Bíblia, a bem da verdade são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. Os originais não existe e há controvérsia se eles existiram. Porque na época dos apóstolos a tradição era oral.
Não tinha tradição escrita. Não tinha. Jesus não deixou nada escrito, os apóstolos lá também não eram de ficar escrevendo, enfim, não existia. Mas para dar credibilidade aos escritos, foi atribuído vamos lá, os evangelhos, vou ficar só neles. É Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Marcos e Lucas nem apóstolos eram. Mas, enfim. Então, a história da Bíblia é muito interessante, porque os próprios católicos, que foram os responsáveis pela criação desse documento extraordinário, com todos os vícios, eles conhecem a história da Bíblia. Os evangélicos conhecem mais ainda. Eles simplesmente capturaram a Bíblia e fizeram uso dela na mão grande, sem saber que foi armação. Desculpa, vou tirar a palavra armação, que foi invenção dos, dos católicos. Mas é a grande pergunta: por que puseram o Velho Testamento num livro cristão? Vai dizer que não existia Novo Testamento ao tempo de Jesus, ao tempo dos primeiros cristãos, ao primeiro tempo dos apóstolos, enfim. Não existia, só existiam as escrituras hebraicas. Então, a motivação era política e do império, tinha interesses por esse lado, não era nem religioso. Pois é certo que na linha do tempo tudo mudou. Mas eu vou encerrar aí, mas eu vou fazer um comentário sobre o comentário do Milton. O Milton trouxe um ponto que eu reputo muito importante. Vai acontecer com o livro de Urântia o que aconteceu com a Bíblia. Nós vamos fazer só 2 cenários, ainda que os cenários não sejam limitados a 2. De um lado, o livro de Urântia vai ser desprezado, vai ser combatido, vai ser atacado, vai ser perseguido. Esse é um cenário. E não foi o que aconteceu com a Bíblia. Foi o que aconteceu com os primeiros cristãos, do primeiro século, do segundo século, até do terceiro século. Mas em relação à Bíblia, ao livro de Urântia de nossos dias, vai acontecer perseguição aos líderes dessa maravilha, desses conhecimentos, desses ensinamentos. Os líderes vão ser perseguidos, os mensageiros vão ser atacados, vão ser presos, vão ser condenados. O que vai acontecer com os líderes divulgadores do livro de Urântia que contrariem muito as escrituras hebraicas e a Bíblia e outros livros sagrados? Eles vão ser perseguidos. Nós devemos ter medo de prisão, enfim, desse tipo de coisa. Esse é um cenário. A mensagem vai ser destruída. Segundo cenário, algum espertalhão ligado a essas igrejas evolucionárias tradicionais que fizeram uma grande fortuna, hoje são donos de templos maravilhosos, de propriedades rurais, de prédios, edifícios, templos, hospitais, escolas, universidades, editoras, publicadoras. Quando elas perceberem, eu estou falando do segundo cenário, quando elas perceberem a preciosidade que existe no livro de Urântia e o potencial de fazer dinheiro, existe o risco de, na mão grande, tomarem também. Na mão grande. Então, eu acredito mais no cenário 2. Quanto tempo vai demorar isso? Esses caras estão pegando o livro de Urântia e jogando no lixo, ou eles estão pegando o livro de Urântia e estão estudando com tanto apreço quanto nós aqui, numa noite de segunda-feira? Eu posso garantir que os adventistas estão estudando o livro de Urântia com muito afinco, pelo menos a liderança adventista. Enfim, é um spoiler. E eu acredito que outras igrejas estão fazendo o mesmo. Por isso que eu tenho um certo temor de a gente acabar ensinando o livro errado. A gente está estudando e ensinando errado. Então, vamos entender pouco, mas ensinar certo. Eu sou chato em relação a isso. Mas, enfim, grato pela atenção. Hélio, muito obrigado. Eu confesso que algumas coisas eu não compreendi exatamente o que era o ponto, mas você tem razão. Eu comentei agora há pouco, o livro de Urântia é a 5ª revelação, e não vai ser a última. E, claro, os humanos, seres evolucionários, vão, de uma forma ou de outra,
adaptar os ensinamentos do livro de Urântia àquelas tradições, aquele conhecimento, a própria Bíblia, as suas igrejas, as suas convicções. Isso já está acontecendo, não é que vai acontecer, né? E é um negócio meio que inevitável, faz parte do processo evolutivo humano. Por isso, se a gente conseguisse manter um grupo de estudantes sérios, coesos, e organizados, a gente sempre teria a oportunidade de trazer uma credibilidade para o movimento urantiano, dizendo, olha, esses caras aqui são sérios, né? Então, é o que está no livro, é aquilo que a gente estuda, é aquilo que está ali. Pronto, acabou, não tem adaptações. Mas hoje a gente sabe que existem muitas variáveis já sendo colocadas em prática, em ação no mundo todo, sobre o livro de Urântia. Então, um exemplo disso são aqueles grupos de canalizadores, que, segundo eles continuam recebendo as mensagens que foram recebidas pelo fórum, pela comissão que trabalhou nesse processo, o Dr. William Sadler e todo esse negócio. Então, tem aqueles que estão anunciando, olha, conversei hoje com o Maquiventa Melquisedeque, ele veio ali, eu estava num momento de meditação, e ele me falou que nós temos que estar lá em Nova York no dia 15 de setembro desse ano aqui, porque Jesus vai aparecer ali no parque, ali em Nova York, e a gente vai ter oportunidade de estar pessoalmente com ele, né? Tem zilhões, zilhões desse tipo de notícia divulgados por aqueles que se dizem canalizadores. Tem movimentos dissidentes dentro do movimento urantiano, a gente sabe disso. E mesmo no Brasil, a gente tem feito um esforço para manter uma unidade em torno da Associação Urântia Internacional, Nacional, em torno dos grupos de estudo, etc. Mas a gente frequentemente vê os ranca-rabo aí, que o pessoal sai de um grupo de WhatsApp, abre um grupo novo, não, essa aqui a filosofia dele é diferente daquela outra, tal, né? E, no fundo, os erros cometidos são sempre os mesmos. Já tem gente publicando livro por conta própria, picado, não picado, dividindo as suas partes em duas colunas, em uma coluna, com imagem, sem imagem. Já tem gente metendo o pau no livro de Urântia, a gente vê isso na internet, é só entrar ali, os caras dizendo, isso aqui é coisa do diabo, né? Então, todas essas coisas, elas acontecem, vão continuar acontecendo, porque a humanidade não está evoluída. Mas cabe àqueles que são mais abertos a receber a verdade, de discernir o que são os ensinamentos do livro de Urântia, aprendê-los e incluí-los na sua vida diária e se transformar a si próprio, né? Então, assim, à medida que a gente vai conseguindo fazer isso, outras pessoas também vão fazer. Mas, como foi falado, o livro de Urântia não será a última revelação. A gente com certeza vai ter outras para nos fazer lembrar, de novo, dos mesmos pontos que já foram abordados nas revelações anteriores, e outra vez acrescentar alguma verdade para a gente aprender algo novo. Vai demorar ainda para a gente assimilar tudo isso.
Quem tenta, quem abraça a ideia de levar os ensinamentos do livro de Urântia para os seus amigos, para os seus familiares, para o seu grupo de trabalho, esse negócio todo, sabe perfeitamente o quanto que é difícil você romper essas barreiras do conhecimento que está arraigado, do conhecimento mental que está na cabeça das pessoas. Então, isso deveria nos inspirar e, de volta, nos trazer a Jesus para compreender que, olha, não adianta a gente discutir, não adianta a gente argumentar, não adianta brigar. O que nós temos que fazer é respeitar a crença, as crenças das pessoas, não respeitar porque nós acreditemos nelas, mas compreendendo que aquelas pessoas têm uma razão séria e legítima para aquele entendimento que elas estão assumindo. Pode estar errado, mas elas estão sendo honestas com elas mesmas. Então a gente tem que aceitar isso como um fato concreto que não pode ser desprezado. E a gente tentar minar ou destruir essas ideias, essas convicções, é o pior caminho que nós podemos adotar para levar Deus até o coração das pessoas. Porque quanto mais é só ver quem discute política, futebol, religião, então, quanto mais a gente discute, quanto mais argumento tem, maior a resistência que a gente encontra do outro lado. A gente nunca viu Jesus discutindo nada com ninguém. Jesus tinha uma conversa franca, aberta, amorosa, com um trato respeitoso com todas as pessoas, né? Então, eu acho que o caminho é por aí. A gente já sabia que nós não vamos conseguir mudar o mundo do dia para a noite, já está aí, o homem já existe na Terra há 1 milhão de anos. Em muitos sentidos, nós continuamos sendo tão primitivos quanto Andam e Fonta, né? Mudou ainda muitas coisas, né? A humanidade caminha de uma maneira muito lenta, de fato. Então, o desafio é como é que nós nos ajustamos a essa realidade sem sermos orgulhosos, sem sermos vaidosos, sem termos a pretensão de sermos melhor do que ninguém, mas olhar com amor, com misericórdia para todos esses irmãos que ainda não tiveram oportunidade de enxergar a verdade, ainda estão presos e escravizados por esses dogmas, essas questões todas que são recorrentes, né? Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Muito bem, muito obrigado a todos que intervieram aqui de alguma forma até agora. Vamos lá, vamos continuar onde que nós paramos aqui, né? Então, nós lemos o último pedaço que nós lemos, acho que foi esse aqui, do inquiridor que perguntou se ele era o Messias, né? Continuamos, Sueli, então, quer daqui. continuar? Poderia continuar? Posso continuar. Tá. Obrigada. Obrigada. Os agentes dos escribas queriam colocar as mãos nele, mas temiam a multidão, pois eram muitos os que criam nele. O trabalho de Jesus, desde o seu batismo, havia tornado-se bem conhecido de todo o mundo judeu. E quando muitos deles contavam sobre essas coisas, diziam entre si: mesmo que esse instrutor seja da Galileia, e ainda que não satisfaça a todas as nossas expectativas de um Messias, nós nos perguntamos, quando vier o Libertador, se ele fará alguma coisa mais bela do que esse Jesus de Nazaré já fez.
Quando os fariseus e os seus agentes ouviram o povo falando desse modo, eles foram aconselhar-se com os seus líderes e decidiram que alguma coisa deveria ser feita sem demora para colocar um fim nessas apresentações públicas de Jesus nos pátios dos templos. Os líderes dos judeus, em geral, estavam dispostos a evitar um confronto com Jesus, acreditando que as autoridades romanas houvessem prometido imunidade a ele. Não conseguiam explicar de outro modo a sua coragem de vir a Jerusalém naquele momento. Mas os oficiais do Sinédrio não acreditaram totalmente nesse rumor. Eles ponderaram que os governantes romanos não fariam uma tal coisa secretamente e sem o conhecimento do corpo mais alto do governo da nação judaica. E desse modo, Éber, o agente qualificado do Sinédrio, com 2 assistentes, foi despachado para prender Jesus. E quando Éber aproximava-se de Jesus, o mestre disse: Não temas aproximar-te de mim. Chegue mais perto para ouvir o meu ensinamento. Sei que foste enviado para prender-me, mas devias entender que nada sucederá ao Filho do Homem antes que a sua hora chegue. Não te coloques contra mim. Apenas vieste em cumprimento das ordens dos teus patrões. E até mesmo tais dirigentes dos judeus, em verdade, pensam estar fazendo o serviço de Deus ao buscar secretamente a minha destruição. Não tenho rancor contra vós. O Pai vos ama e, portanto, eu quero a vossa libertação das cadeias do preconceito e das trevas da tradição. Eu vos ofereço a liberdade da vida e o júbilo da salvação. Proclamo o caminho novo e vivo, a libertação do mal e a ruptura das algemas do pecado. Eu vim para que vós pudesseis ter a vida e tê-la eternamente. Se vós buscais livrar-vos de mim e dos meus ensinamentos inquietantes, deveríeis compreender que devo estar convosco apenas um pouco mais. Em pouquíssimo tempo, eu irei para ele, que me enviou a esse mundo. E então, muitos de vós ireis ansiosamente procurar por mim, mas não tereis a minha presença, pois onde eu devo ir, vós não podeis chegar. Porém, todos aqueles que verdadeiramente tentarem encontrar-me, em algum momento, irão alcançar a vida que conduz à presença do meu Pai. Alguns daqueles que zombavam entre si disseram: Para onde vai esse homem que não podemos encontrá-lo? Será que irá viver entre os gregos? Será que irá destruir-se a si próprio? O que poderá estar querendo dizer quando declara que logo partirá de perto de nós e que não poderemos ir até onde ele vai? Éber e os seus assistentes negaram-se a prender Jesus e retornaram sem ele. Entretanto, quando o dirigente dos sacerdotes e fariseus repreendeu Éber e os seus assistentes porque eles não haviam trazido Jesus, Éber apenas respondeu: Tememos prendê-lo no meio da multidão, porque muitos são os que creem nele. Além do mais, nunca ouvimos um homem falando como ele. Há algo de fora do comum com esse instrutor. Vós todos faríeis bem de ir até lá para escutá-lo. E quando os principais dirigentes ouviram essas palavras, ficaram surpresos e disseram insultuosamente a Éber: Tu também já te desgarraste? Acaso estás à beira de crer nesse enganador? Já ouvistes falar de algum dos nossos homens cultos ou de algum dos dirigentes que acreditaram nele? Alguém dentre os escribas ou dentre os fariseus já teria sido enganado por esses ensinamentos astutos? Como podes tu estar influenciado pelo comportamento dessa multidão ignorante que não conhece a lei nem os profetas? Acaso não sabes que esse povo inculto está amaldiçoado? E então Éber respondeu: Mesmo assim, meus mestres,
Esse homem diz palavras de misericórdia e de esperança à multidão. Ele encoraja os desalentados, e as suas palavras foram confortantes até mesmo para as nossas almas. O que pode haver de errado nesses ensinamentos, mesmo que ele não seja o Messias das Escrituras? E ainda assim, a nossa lei não exige justiça? Condenamos um homem antes de ouvi-lo? E o dirigente do sinédrio ficou irado com Éber, e voltando-se para ele disse: Ficastes louco? Acaso também és da Galiléia? Busca nas Escrituras e descobrirás que da Galiléia não sai nenhum profeta, muito menos o Messias. O sinédrio dispersou-se em confusão e Jesus recolheu-se em Betânia para passar a noite. Obrigado, Sussu. Muito bem. Com comentário, pessoal. Diga, Eli. Eu acabei de pôr uma bolacha na boca. Deixa eu me livrar dela. Pronto. Então, Bolacha é paulista, hein? não é aquela bolacha doce, Uhum. bolachão, Se bolachão de você mel. fosse carioca, falaria biscoito, mas você está puxando para os paulistas. Pode ser, porque o pacote está falando bolachão de mel. Bom, mas vamos lá. Põe o 9 na tela, por favor. Sim, senhor. Está lá, Eli. Está na tela. Então, começo da minha observação lá, no início desse tópico, eu estava fazendo uma distinção entre a motivação por assim dizer, religiosa versus a motivação política. Como quem estava perseguindo Jesus para matá-lo era o Sinédrio, então a motivação deles era mais religiosa. Então, seguindo alguns séculos para frente, lá na Idade Média, quando estava chegando o século XVI, houve um movimento religioso que foi batizado de protestante. Então, vários líderes, que eram, na verdade, ligados à própria igreja, começaram a questionar a hierarquia católica e começaram a expor algumas coisas que eles reputavam que estava errado. Então, eles se chamavam de reformistas, eles não tinham ideia de montar uma igreja e criar uma entidade, uma organização que confrontasse a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, a liderança, não gostou daquilo e primeiro excomungaram, depois prenderam, depois mataram, depois perseguiram, fizeram de tudo um pouco. Eu estou falando disso para guardar alguma correlação entre o texto que nós acabamos de ler com, com acontecimentos históricos que têm mais ou menos o mesmo significado. Qual era o temor desses sacerdotes, dessa liderança? É perder a autoridade de interpretação das Escrituras. É perder o poder que tinham sobre o povo ignorante. Mas Jesus não agiu como os protestantes, colocando o dedo na cara deles e apontando o erro deles assim, nua, assim, diretamente, de forma nua, cruel, etc. Jesus não foi nada disso. Assim mesmo, ele despertou a ira e despertou a raiva desses dirigentes. Vale dizer, e aqui é importante destacar, a figura de Éber, que era justamente quem estava liderando ah, o grupo de perseguidores que tinha a missão de aprisionar Jesus. E ele ficou encantado com a fala de Jesus no nível de dizer, e eu vou reproduzir por leitura. Mesmo assim, meus mestres, se referindo aos chefes do Sinédrio, esse homem, se referindo a Jesus, diz palavras de misericórdia e de esperança à multidão. Ele encoraja os desalentados, e as suas palavras foram confortantes até mesmo para as nossas almas de perseguidores que tivemos lá para prendê-lo, enfim.
em missão. O que pode haver de errado nesses ensinamentos, mesmo que ele não seja o Messias das Escrituras? Aí você fica perguntando, por que que o Messias das Escrituras poderia incomodar o poder religioso, se a rigor o Messias das Escrituras ia salvar o povo e, enfim, e dar mais liberdade religiosa para aquele mesmo povo? Então, o que acontecia? O poder religioso estava mancomunado com o poder político, fosse ele Messias ou não, o que isso atrapalharia, em princípio, o poder religioso? E ainda assim, continuando, a nossa lei não exige justiça. Condenamos um homem antes de ouvi-lo. Então, meu destaque é esse, e eu já falei mais do que devia. Grato. Obrigado, Aélio. Tá bom. Algum outro comentário? É Tudo só bem. uma conjectura que eu estava pensando enquanto eu estava lendo. É, Jesus tinha o poder de apaixonar as pessoas, né? Quando essas pessoas se encontravam com ele. No caso, por exemplo, de Heber também, e dos soldados e etc. É, e o Sinédrio, né? As pessoas, os sacerdotes do Sinédrio, eles sempre ficavam reclusos. Será que se eles tivessem tido um contato maior com Jesus, eles também não teriam mudado de opinião, né? Não teriam se apaixonado também por Jesus? É só uma É, elucubração. eu acho que aqueles que tinham um contato direto com Jesus, com a mente um pouquinho aberta, inegavelmente podiam compreender a verdade que existia em Jesus. Nós falamos aqui muito hoje da, da limitação, da dificuldade, da resistência que as pessoas têm quando a gente começa a entrar numa discussão de religião que não segue literalmente a Bíblia, que é aquilo que o pessoal aprendeu. Então, essa resistência é difícil de ser quebrada, né? Então, só pode ser quebrada de que forma? Cada um que ouve falar do livro de Urântia, a gente vê muita gente falando mal do livro de Urântia. E geralmente quem fala mal do livro de Urântia é porque nunca leu o livro de Urântia, apenas ouve pessoas comentando a respeito, ou pensa aqui uma coisinha aqui, outra ali, e aí faz um juízo de valor do livro, porque acha que o livro é uma coisa do demônio, é uma coisa do diabo. Mas quem leu o livro de Urântia fica encantado e percebe as verdades que estão contidas no livro. Não precisa que ninguém afirme isso, a gente sente dentro da gente a verdade nesses ensinamentos que neles estão lá contidos. Ou seja, a verdade ela se prova dentro da mente, da cabeça, do coração de cada pessoa quando a gente descobre ela. E, mesmo que a gente não esteja seguindo integralmente, porque nós estamos evoluindo, a verdade é que uma vez que a gente tem o conhecimento dos ensinamentos, é muito difícil alguém concluir que aquilo que está ali no livro de Urântia não tenha um sentido lógico, não tenha um sentido religioso, não tenha um grande conteúdo de verdade e que nos aproxime de uma realidade espiritual com a qual nós não estamos habituados a lidar. Então, esse fato acontece com todo mundo que se detém para estudar um pouquinho o livro de Urântia. E eu também lembro que todos nós, sem exceção, de alguma forma,
Nós também já fomos subjugados pelas crenças das religiões que nós, em um dado momento, seguíamos, e onde nós não encontrávamos as respostas e muitas coisas nos pareciam estranhas. Mas para nós, aquela religião era a expressão da verdade. Aí eu sempre me lembro, eu imagino que isso acontece com muitas pessoas, que quando eu comecei a estudar o livro de Urântia foi muito complicado, porque eu tive que destruir tanta coisa dentro de mim, tanta ideia errada, tanto conceito bobo, que a sensação era de que era terra arrasada, né? Esse livro está me destruindo aqui, né? Eu estou perdendo a minha identidade. Mesmo assim, eu sentia que aquilo que eu estava vendo ali era verdade. E que esse processo pelo qual eu estava passando era necessário. Porque depois desse processo acontece o renascimento espiritual, uma nova construção, uma nova coisa. Então, realmente não é fácil, é um processo complicadíssimo, né? A maioria dos cristãos tem uma ideia de Deus, uma ideia de Jesus, uma ideia das motivações de Jesus, de nosso Micael ter vindo até aqui, que constitui um dogma muito sério na vida desses cristãos, né? Jesus veio para nos salvar, para restabelecer a unidade com o nosso Pai, né? E para muitos, se você não aceita isso literalmente, né, provavelmente você vai para o inferno ou não vai sobreviver. Então, como é que você muda a cabeça das pessoas assim do dia para a noite, né? É complicado mesmo, não tem o que fazer. Nós temos que amar a todas as pessoas, independentemente do credo, das convicções que elas tenham. E o nosso trabalho é servir incansavelmente para que essa pessoa que está nos dando mais trabalho do que o normal, algum dia perceba a iluminação e nós possamos encontrá-la na nossa jornada em direção ao paraíso. Essa é a nossa missão, a nossa função. Mas não vai ser argumentando, criando problemas e brigando que a gente vai conseguir isso, né? Muito bem. Algum outro comentário? Então vamos prosseguir aqui, fazendo agora, abrindo um item novo na leitura aqui. Nós estamos agora na mulher surpreendida em adultério, item 3. Vai continuar, Sussu, ou vai passar a bola? Não, pode ler outra pessoa agora. Eu posso ler? Pode. Obrigado, Milton. A mulher surpreendida em adultério. Foi durante essa visita a Jerusalém que Jesus esteve com uma certa mulher de má reputação. Ela foi trazida à presença de Jesus pelos que acusavam e pelos inimigos dele. A narrativa distorcida que vós conheceis desse episódio sugere que tal mulher tenha sido trazida diante de Jesus pelos escribas e fariseus, que Jesus lidou com eles, como que para indicar que esses líderes religiosos dos judeus pudessem, eles próprios, ser culpados de imoralidade. Jesus sabia muito bem que, embora esses escribas e fariseus fossem cegos espiritualmente e preconceituosos intelectualmente, por causa da sua lealdade à tradição, deviam estar entre os homens mais íntegros moralmente daqueles dias e daquela geração. Eis o que realmente aconteceu. Cedo, na terceira manhã da festa, quando Jesus aproximava-se do templo,
Um grupo de agentes contratados pelo Sinédrio veio ao seu encontro. Eles traziam consigo à força uma mulher. Ao aproximar-se, o porta-voz deles disse: Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério, no ato mesmo. Ora, a lei de Moisés manda que apedrejemos esta mulher. O que dizes sobre o que deve ser feito com ela? O plano dos inimigos de Jesus, se ele sustentasse a lei de Moisés, exigindo que a transgressora confessa fosse apedrejada, era envolvê-lo em dificuldades com os governantes romanos, que haviam negado aos judeus o direito de infligir a pena de morte sem a aprovação de um tribunal romano. Se ele proibisse o apedrejamento da mulher, eles iriam acusá-lo diante do Sinédrio por colocar-se acima da lei de Moisés e da lei judaica. Se ele permanecesse em silêncio, eles o acusariam de covardia. O mestre, todavia, manobrou a situação de um modo tal que toda a armadilha desmoronou com o peso da própria sordidez. Essa mulher, outrora decente, era esposa de um cidadão inferior de Nazaré, um homem que tinha causado dificuldades a Jesus durante os seus dias de juventude. Havendo o homem casado com essa mulher, forçava vergonhosamente a ganhar a vida fazendo o comércio do próprio corpo. Ele havia vindo à festa em Jerusalém para que a sua mulher pudesse prostituir-se por ganhos financeiros. Ele havia aceitado uma barganha com os mercenários dos dirigentes judeus, traindo assim a sua própria mulher no seu vício comercializado. E assim, vinham a mulher e o companheiro de transgressão com o propósito de surpreender Jesus, fazendo alguma declaração que pudesse ser usada contra ele próprio para sua prisão. Jesus, procurando na multidão, viu o marido dela detrás de outras pessoas. Sabia que espécie de homem era esse marido e percebeu que fazia parte da transação desprezível. Jesus andou até perto de onde esse marido degenerado estava e escreveu na areia algumas palavras que o fizeram ir embora às pressas. Então Jesus veio diante da mulher e escreveu de novo no chão, algo para os seus possíveis acusadores. E quando eles leram essas palavras, também foram embora, um a um. E quando o mestre escreveu pela terceira vez na areia, o companheiro de pecado da mulher, por sua vez, partiu. E assim o mestre levantou-se, depois de escrever, e contemplou a mulher sozinha diante dele. Jesus disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para apedrejar-te? E a mulher, levantando os olhos, respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Conheço bem sobre você, mas, mas nem eu te condeno. Toma o teu caminho em paz. E essa mulher, Ildana, que anunciou ao seu marido perverso, e juntou aos seus discípulos do reino. Obrigado, Milton. O que será que Jesus escreveu ali na areia para cada um desses? Que a Bíblia faz alguma menção a isso? Dos escritos? Não que eu saiba, não que eu conheça. Mas eu tenho uma curiosidade danada de por que os reveladores não explicaram aqui o que Jesus escreveu. Caramba, vou ficar agora com esse negócio na cabeça, não vou nem dormir hoje à noite. Oi, Areli. De fato, de fato, o mundo cristão tem curiosidade de saber o que foi escrito, porque foi convincente. A Bíblia é omissa. Muitos teólogos já escreveram a respeito, mas tudo meramente especulativo. Nada, não tem nenhuma fonte que corrobore qualquer afirmação. Mas voltando para o texto, eu destaquei aqui o 4. Pode pôr na tela o 4? Posso sim. 4, que é É festa o de parágrafo, né? tabernáculo. Parágrafo 4.
Tá Isso. bom, tá aqui. Essa mulher outrora Então, decente. essa mulher, outrora decente, era esposa de um cidadão inferior de Nazaré. Isso é importante, eu estou destacando porque acontece muito nos nossos dias as mulheres não se acautelarem em relação a escolhas dos seus maridos e parceiros e acabam sendo induzidas ou até forçadas a praticar coisas que elas não fariam de outro modo. Eu não acredito que essa mulher entrou nessa vida por conta própria. Eu tenho certeza que o malandro a induziu por motivos financeiros, para poder fazer dinheiro. Enfim, então o destaque é exatamente que esse conselho, olhar para os outros e dizer, puxa, tadinha dessa mulher, mas é um conselho para os nossos dias. As mulheres têm que prestar atenção com quem elas se relacionam para não cair nessa esparrela. O cara era tão, tão de baixa qualidade, que já aprontava desde a juventude. E Jesus já o conhecia pessoalmente, ainda que Jesus estivesse em Jerusalém para uma festa, ele conhecia, se não o casal, o malandro, né? De Nazaré, que era natural de Nazaré. Então, o meu comentário, de fato, é, tem a ver com a sabedoria de Jesus em tratar de um tema tão delicado e de sair dessa armadilha com sucesso. Mas enquanto a gente não souber o que ele escreveu, vamos ficar aqui especulando. Eu vou pesquisar, de repente eu posto lá no grupo o resultado da minha busca. Grato pela atenção. Obrigado. Eu tenho a curiosidade, não só de saber o que ele escreveu, mas de saber se ele escreveu diferentes coisas para cada um desses três grupos, dessas três situações. Porque se fosse tudo igual, por que não usar a primeira escrita para todos eles, né? Não sei, é só uma pergunta. Mas que curiosidade, cara. E olha que eu não sou um cara muito curioso, mas os reveladores não podiam ter feito isso com a gente. Tinha que ter contado ali o que Jesus escreveu. Diga, Lilian. Não, eu estava vendo aqui no texto bíblico, né, que tem Hum, essa parte, e daí dizia assim: procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Isso não está no livro de Urântia, né? Mas está na é, Bíblia. sim, mas não está no livro de Urântia. Não está. E, e a gente sabe que Jesus, ali, segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, teria mesmo feito essa citação. Mas isso aí que ele teria falado é a mesma coisa que ele escreveu? Não, então daí ele fala assim, então, porque ele começou a escrever na terra, né? Tá, daí depois ele Hum, disse, não, nós queremos uma resposta. Daí ele falou, então, depois disso que ele falou essa parte, né? Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Daí quando viram isso, foram saindo de cada vez, começando pelos mais velhos. Quem é. sabe ele tem escrito isso? Eu não sei o que ele escreveu, não faço a menor ideia. A gente sabe o que, segundo a Bíblia, ele falou. Não sei se tem, não me lembro agora, de ter visto no livro de Urântia algum lugar, alguma coisa que faça uma referência a isso. Mas se tiver, vai aparecer aqui ao longo da nossa jornada. Mas é curioso, porque de fato, Jesus escapou da armadilha ali, mas nós não sabemos como ainda, né?
Era armadilha em cima da armadilha, porque Jesus estava Hum, convertendo muitas pessoas, né? E hum. ainda dizendo que Deus é pai de todos, daí É, muito bem. Uma outra observação? Ok, então prosseguimos aqui o a Franklin, nossa. Franklin, você quer falar? Não, só acrescentar aí, eu também sempre soube que Jesus falou: quem estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. E isso acho que é suficiente para conscientizar toda essa turma, né? Agora, por que escreveu 3 vezes? É porque aqueles que estavam um pouquinho mais longe do que ele escreveu não liam. Então, se ele tivesse falado melhor assim, aquele que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra, teria que falar bem alto isso, não? Mas eu acredito que foi isso. Ele escreveu 3 vezes para um grupo, para outro grupo e para outro grupo, porque a leitura assim na areia talvez seja mais difícil, não, de que para que todo mundo se entere do que ele falar, por exemplo, assim como está na Bíblia. Aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Então, pela lógica, ninguém estava livre de pecado, não? Todo mundo está consciente de que não é perfeito. Então, foi suficiente para afastar essa turma eh, assim caluniosa, não? Intolerante, que castiga uma pessoa assim, sem saber as circunstâncias dessa pessoa, não? Isso é muito comum, até na lei aí dos homens, do César, não? Pior ainda. Mas aí Jesus usou a lei de Deus, não? Foi muito bem sucedido. Obrigado. Obrigado, Franklin. É, a verdade é que nós não sabemos com certeza o que Jesus escreveu ali, pelo menos não segundo o livro de Urante. Mas a curiosidade matou o gato. Vamos lá, vamos ver. É, Aí estamos agora aqui na festa de tabernáculos, né? Quem vai ler? Vai continuar, Milton, ou passar uma bola para alguém? À medida que alguém queira ler, Vai ter que ser você, então. ok, ok. A festa de tabernáculos. A presença de pessoas de todo o mundo conhecido, da Espanha à Índia, fazia da festa de tabernáculos uma ocasião ideal para que Jesus, pela primeira vez, proclamasse publicamente em Jerusalém todo o seu evangelho. Nessa festa, o povo ficava boa parte do tempo ao ar livre, em cabanas feitas de folhagens. Era uma festa das colheitas e, estando assim no frescor dos meses de outono, os judeus do mundo inteiro frequentavam essa festa em maior número do que na Páscoa ao final do inverno, ou a de Pentecostes no começo do verão. Os apóstolos contemplavam seu mestre, afinal, fazendo o anúncio corajoso da sua missão na terra, por assim dizer, perante todo mundo. Essa era a festa das festas, pois todo sacrifício que não houvesse sido realizado nas outras festas podia ser feito nessa época. Era a ocasião para a recepção das oferendas ao templo. Era a combinação dos prazeres das férias com os ritos solenes da adoração religiosa. E era uma época de júbilo racial, mesclado a sacrifícios e cantos levíticos e a toques solenes das trombetas prateadas dos sacerdotes. À noite, em um espetáculo impressionante, o templo e as multidões de peregrinos eram brilhantemente iluminados pelos grandes candelabros que queimavam com muito brilho nos pátios das mulheres, e também pelo resplendor de dezenas de tocheiros nos pátios do templo. Toda a cidade ficava alegremente decorada, exceto o castelo romano de Antônio, que dominava em um contraste sinistro essa cena festiva e adoradora.
e como os judeus odiavam essa lembrança sempre presente do jugo humano. 70 touros eram sacrificados durante a festa, simbolizando as 70 nações do paganismo. A cerimônia do derramamento da água simbolizava o espargimento do Espírito Divino. Essa cerimônia da água era precedida da procissão dos sacerdotes e dos levitas ao nascer do sol. Os adoradores caminhavam pelos degraus que iam do pátio de Israel ao pátio das mulheres, enquanto ouvia-se o soar sucessivo das trombetas prateadas. E então, os fiéis marchavam até o belo portão que se abria para o pátio dos gentios. E ali, davam uma meia volta para retornar pelo oeste, repetindo o cântico e continuando a sua marcha para a água simbólica. Quase 450 sacerdotes, aproximadamente, junto com um número Desculpa correspondente, aqui. Diga lá, vamos junto, lá. junto com, bom, quase 450 sacerdotes, aproximadamente, junto com o número correspondente de levitas, oficiaram no último dia da festa. Ao alvorecer, os peregrinos reuniam-se de todas as partes da cidade, cada um deles carregando na mão direita um ramalhete feito de murta, de salgueiro e de ramos de palma. Enquanto na mão esquerda eles carregavam um ramo da maçã do paraíso, a cidra, ou a fruta proibida. Esses peregrinos dividiam-se em 3 grupos para a cerimônia do alvorecer. Uma parte permanecia no templo, a fim de presenciar o sacrifício da manhã. Outro grupo marchava de Jerusalém até perto de Masa, com o fito de cortar os ramos de salgueiro para adornar o altar dos sacrifícios. Já o terceiro grupo formava uma procissão que seguia de perto o sacerdote com água. Este, ao som das trombetas prateadas, levava o cântaro dourado que iria conter a água simbólica de Ofel, partindo do templo e seguindo até a proximidade de Siloé, onde estava localizado o portão da fonte. Depois de enchido o cântaro dourado na piscina da fonte de Siloé, a procissão marchava de volta para o templo, entrando pelo caminho do portão da água e indo diretamente até o pátio dos sacerdotes, onde o sacerdote que levava o cântaro d'água juntava-se com outro que levava o vinho para a oferenda da bebida. Esses 2 sacerdotes, então, dirigiam-se aos funis de prata que conduziam à base do altar e ali deixavam jorrar os conteúdos dos cântaros. O cumprimento desse ritual de fazer jorrar o vinho e a água era o sinal para que os peregrinos reunidos começassem a cantar os salmos, desde o 113 até o 118, inclusive alternando-se com os levitas. E enquanto repetiam esses versos, faziam ondular os seus ramos no altar, então vinham os sacrifícios do dia, relacionados com o repetir o salmo da data, sendo o 82º o salmo do último dia desta festa, começando pelo 5º verso. Nossa, Obrigado, Milton. cansa só de É, só de ler o. era uma procissão isso aí, hein? É, uma porção de ritos que a gente nem sabe direito para que serve, mas era uma maneira dos caras demonstrarem a adoração deles, né? Então, tudo bem, nós também, às vezes, já fizemos ritos de adoração estranhos no passado ou no presente. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto que nós lemos agora? Vamos lá, a gente ainda tem mais alguns minutinhos. Diga, Hélio. Então, eu sempre tive curiosidade de saber direito
porque eles faziam essa festa dos tabernáculos, e que para eles era muito importante, era tão importante quanto a Páscoa, ou mesmo o dia de Pentecostes, que a maior parte dos cristãos tem ideia de que o dia de Pentecostes aconteceu, aconteceu só depois da morte de Jesus, mas era da tradição hebraica. E a festa dos tabernáculos rivalizava em importância para os judeus. O texto, deixa eu ver que está isso aí, está no primeiro verso, é isso? Que eu saí da tela. Podia pôr lá, está no primeiro verso? Primeiro Eu não parágrafo? sei o que 65, você está. 51, é isso. Ou 4151. Nós estamos aqui no. É Tem no 41. 4:1. 41. Ok. Tá lá. Então, nesse verso aqui, é, explica que era essa festa, o povo ficava boa parte do tempo ao ar livre em cabanas feitas de folhagem. Então, essa festa dos tabernáculos, na verdade, foi instituída para comemorar os 40 anos lá, em razão dos 40 anos no deserto, em que o povo vivia em cabanas, na verdade. Depois ele ganhou outros significados, mas a verdade é que tem mais a ver com os 40 anos no deserto. Apenas isso que eu queria contribuir. Obrigado. Muito bem. Então, acho que dá tempo da gente ler um pouquinho aqui sobre o sermão sobre a luz do mundo. Alguém quer fazer a leitura? Eu posso ler. Vamos lá, Aninha, obrigado. O sermão sobre a luz do mundo. Da noite do dia seguinte até a última noite da festa, quando a cena era brilhantemente iluminada pelas luzes dos candelabros e dos tocheiros, Jesus permaneceu em meio da multidão reunida e disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Presumindo colocar-me em julgamento e assumindo serem meus juízes, vós declarais que, dado eu o testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não poderá ser verdadeiro. Mas a criatura nunca pode julgar o Criador. E dando eu o testemunho de mim mesmo, o meu testemunho será verdadeiro para a eternidade. Pois sei de onde vim, sei quem sou e para onde vou. Vós que mataríeis o Filho do Homem, não sabeis de onde eu vim, nem quem eu sou, e nem para onde eu vou. Vós que mataríeis o Filho do Homem, essa parte já pensei. Daí eu me perdi. Então, agora não julgais apenas. Julgais apenas pelas aparências da carne, não percebeis as realidades do Espírito. Não julgo homens, nem mesmo o meu arqui-inimigo. Mas se devesse escolher julgar, o meu julgamento seria verdadeiro e justo, pois não julgaria a sós, mas em associação com o meu Pai, que me enviou ao mundo e que é a fonte de todo julgamento verdadeiro. Se vós podeis aceitar o testemunho de duas pessoas confiáveis, bem, então eu testemunho essas verdades como o meu Pai no céu também o faz. E quando eu vos disse isso ontem na vossa escuridão, vós perguntastes a mim: onde está o teu Pai? Verdadeiramente não conheceis nem a mim, nem ao meu Pai. Pois se tivesseis conhecido a mim, vós terias também conhecido o Pai. Já vos disse que vou embora e que vós procurareis por mim e não me encontrareis, pois para onde vou, não podeis ir. Vós que rejeitastes essa luz, vindes de baixo. Eu venho de cima. Vós que preferistes ficar na escuridão, sois deste mundo. Eu não sou deste mundo e vivo na luz eterna do Pai das luzes. Todos vós tivestes oportunidades abundantes de saber quem sou.
mas tereis ainda outras evidências confirmando a identidade do Filho do Homem. Eu sou a luz da vida, e todo aquele que deliberadamente e com a compreensão disso rejeitar essa luz salvadora morrerá dos próprios pecados. Muito tenho eu para vos contar, mas sois incapazes de receber as minhas palavras. Contudo, aquele que me enviou é verdadeiro e fiel. O meu Pai ama até mesmo seus filhos no erro, e tudo que o meu Pai disse, eu também proclamo ao mundo. Quando o Filho do Homem, quando o Filho do Homem elevar-se, então todos vós sabereis que eu sou ele, e que eu nada fiz por mim mesmo, mas apenas como o Pai ensinou-me. Digo essas palavras a vós e aos vossos filhos, e aquele que me enviou ainda agora está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois eu faço sempre aquilo que é agradável à vista dele. E quando Jesus ensinava assim aos peregrinos, nos pátios dos templos, muitos acreditaram, e ninguém ousou colocar as mãos nele. Obrigado, Lina. Que legal. Obrigada. Muito obrigado. Esse discurso da luz aí. Jesus era peitudo, vamos combinar. Saía lá no meio do povo lá e eu sou a luz, eu sou o filho do Pai, o Pai, e assim vai, né? Ele não fazia cerimônia, já colocava o negócio ali do jeito que era. É, diga lá, ele. Pois então, é, aqui está parecendo que Jesus estava fazendo algum tipo de réplica, ou que ele estava falando para um público muito específico. Como essas palavras são similares ao que tinha dito lá em Nazaré, ele poderia estar tendo uma segunda oportunidade de complementar o que disse lá. Parece muito parecido. Não acredito que quem o ouviu pela primeira vez ele pudesse dizer o que disse. Vocês me rejeitaram, vocês me matariam, coisa do tipo. Então, essa palavra tá, tá, tá meio, por assim dizer, defensiva ou até ofensiva. Então, é a minha impressão sobre o texto. Então, ele já está falando em ser preso, já tá falando em ser morto, e é claro que quem o ouvia pela primeira vez, provavelmente, se fosse eu, não teria pensado nada disso. Salvo o melhor juízo. Grato. Obrigado, Hélio.